Muito bem, está no ar mais um Bate-Papo das Seis, o seu programa de informação, debate e atualização nos temas de saúde. Como diria o Tiago Durão, a quarta da saúde e a quinta da lei. Hoje é a quarta da saúde, hoje é dia 7 de dezembro de 2026, de 2022, desculpa, e contemplando aí o dezembro laranja, que é o mês destinado à prevenção do câncer de pele, o dezembro laranja. E para isso, contamos hoje com a presença de dois ilustríssimos dermatologistas da cidade. Lá na ponta esquerda nós temos o doutor Jacques Mazei, muito conhecido aqui na cidade, né, doutor Jacques? Algum tempo já. Seja muito Apenas bem-vindo. 44 anos. 44 anos de experiência. Exatamente. Isso aí, vai ensinar muita coisa pra gente hoje. E aqui no centro, o doutor Leonardo Melo, que também é dermatologista e vem inovando aí com a cirurgia de moços, né? Não é isso, doutor Leonardo? É isso aí, Dário. Eu sou mais jovem, né? Como pode perceber. Mas estamos com algumas novidades aí interessantes e é um prazer estar aqui com você hoje. Isso aí. A gente vai falar sobre dermatologia, câncer de pele, as dúvidas da população, a gente vai falar hoje aqui. Bem, você pode nos assistir no canal 16.1, na TV aberta, na rádio Sim FM 106.1, né? No YouTube, no stream, né? Nas plataformas de stream da TV Sim, principalmente no YouTube, e também na Claro TV, canal 526 para toda a Grande Vitória. E é isso aí, vamos começar o nosso programa. Eu queria perguntar, de início, que às vezes é uma pergunta comum do consultório, né? Qual que é o principal segmento de trabalho do dermatologista e quando que eu devo procurar um dermatologista, doutor Jacques? Boa noite a todos. Bem, a dermatologia é uma área muito, muito vasta, né? Então você tanto tem a parte de doenças, quanto a parte de estética, quanto a parte de câncer de pele, que é uma área muito importante, principalmente em Linhares, onde temos muitos descendentes italianos, alemães, e que trabalham na zona rural. Então, é realmente uma importância muito grande qualquer sinal, qualquer sintoma de pele, se procurar um dermatologista para fazer uma avaliação melhor das várias possibilidades. Entendi. E cuida também do cabelo, não é só pele não, é pelos e qual? Pele, cabelo e unhas. Pele, cabelo e unha. Isso. Isso aí. Isso aí é mucosa. E o quê? Isso aí é mucosa também. E mucosa. Sem mucosas, Joia. E doutor Leonardo, explica pra gente o que é esse dezembro laranja, né? Pois é, o Dezembro Laranja é uma evolução de uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que começou há mais de 20 anos, para a conscientização sobre o câncer de pele. Por quê? Porque realmente é o câncer mais comum da espécie humana. Se somar todos os casos de câncer de próstata, mama, pulmão, né, não chega perto da quantidade de câncer de pele que nós temos atualmente. Né? A estimativa é que sejam 200 mil casos novos por ano só no Brasil. Então, pela importância do tema, que a gente vem batendo essa tecla há 2 décadas praticamente, e de uns anos para cá a gente estendeu, né, além de ser só um dia da campanha, para o mês todo e até para o verão todo, né? Por isso que dezembro laranja, fazendo referência ao verão, né, que a gente tem o sol alaranjado, vamos dizer assim, que é o sol mais ideal para pegar sol, né? De tardinha ou de manhã. Tem um horário definido assim? Um horário para pegar o sol? Até às 10 da manhã e depois das 3. Depois das 3. Isso. É onde tem menos raio. Menos radiação ultravioleta, exatamente. Ultravioleta, né? Isso aí. E doutor Jacques, define pra gente, assim, pra gente não, né? Pra população, o que é o câncer de pele em si, assim? Ele é uma alteração celular? O que é o câncer de pele? Bem, de uma maneira simples assim, isso. A pele ela tem várias camadas e é formada de células diferentes. Uhum. Então você tem câncer de pele de cada tipo de célula que tem na pele. Então você pode ter um carcinoma basocelular, que é um câncer formado da célula da camada basal. Então faz um carcinoma basocelular. Aí depois tem uma célula chamada de célula espinhosa. Então tem o carcinoma espinocelular. Aí tem a célula chamada melanócito, que produz a cor da pele.
faz um melanoma, que é um câncer extremamente grave. E vai por aí afora, cada tipo de célula que compõe a pele pode ter o seu tipo de câncer, o tipo de tumor. E Mais ou menos grave. Mais ou menos grave. E o que a população tem que ficar atenta para não desenvolver isso? Ou atenção? Ou quais são os sinais de alarme? Olha, uma coisa importante falar, que o câncer de pele é piorado ou desencadeado pelo sol, mas também você tem câncer de pele em áreas protegidas do sol. O melanoma, por exemplo, é mais comum no tronco, que é uma área que não pega tanto sol, ok? E o próprio envelhecimento já induz a formação de câncer de pele. Agora, qualquer pápula, nódulo, uma mancha nova que cresce continuadamente, que aumenta continuadamente, ou que cresceu recentemente, que não era comum, é um sinal suspeito de câncer de pele. Agora tem que ser analisado, preferentemente por um dermatologista, porque tem uma acurácia especial para entender o que é vesícula, bolha, pápula, nódulo, se é pigmento marrom, negro, se é pigmento junto, se é uma malha, se tem uma mancha branca em volta, se tem um halo que é meio vermelho. Então, assim, são vários sinais que para nós são sinais suspeitos, mas para muita gente é simplesmente uma pinta nova. Uhum. E tem idade, doutor Leonardo? Alguma idade específica de acontecer ou não? Sim, o risco aumenta muito a partir dos 50 anos de idade, né? Mas a gente tem que lembrar que, vamos dizer, mais de 80% da radiação ultravioleta que você recebe durante a vida, você recebe até os 20 anos de idade. Ou seja, para a prevenção primária, o certo mesmo é fazer a fotoproteção infantil, desde a idade de criança mesmo, de criança e jovem, né? Porque depois dos 20, 30, vamos dizer assim, o estrago já foi feito, né? É cumulativo? É cumulativo. O sol que você pegou durante a juventude, depois o dano ao DNA das células da pele, ele não reverte. Aquele negócio da gente ficar na praia lá brincando na areia quando é criança é um perigo, então, né? Sem proteção, sim, isso né? traz consequências, exatamente. Né? Então, vamos dizer assim, acho que o principal fator de risco é a genética, né? Então, assim, se tem história na família, procura saber, né? Se realmente tem que ficar de olho, especialmente depois de uma certa idade, especialmente se tem essa história pregressa de muita exposição solar. E na nossa região, o que a gente mais vê realmente são nos trabalhadores rurais, né? Os caucasianos, a gente aqui, você já até citou, a gente tem muita herança europeia, né? Sim. E aí, isso é um fator, né, de risco. Sim. Importante. Tá certo. Bem, e como que a gente previne aí? O que seria o ideal? Então, tem que ter todas as medidas de fotoproteção, que vai desde evitar o sol nos horários de pico, né, que a gente citou aqui, de 10 às 4 da tarde, usar roupa adequada, né, aquelas que tem... Quanto mais roupa, mais protege, né, do sol. Óculos escuros, né, região dos olhos também é importante. Usar o filtro solar da forma correta, ou seja, aplicar meia hora antes da exposição solar, reaplicar a cada 2 horas, reaplicar sempre que se banhar na piscina ou na praia. Então são um conjunto de medidas, né, não um só, que vai realmente proteger da exposição solar. Tem que ser realmente desde a infância, senão, como eu disse, né, o estrago já vai estar feito. A camisa, aquela camisa que a gente compra, agora está até na moda, né? São ótimas porque elas são frescas e protegem. Mas né? Lógico que qualquer malha mais grossa vai proteger, mas às vezes o calor não é agradável. Aquelas têm a vantagem de serem frescas, né? Apropriadas para o verão, para o nosso clima, e ainda protege contra a radiação ultravioleta e não sai na água, né? Vamos dizer assim, né? O protetor solar exatamente. acaba que sai, né? Isso aí. E tem algum número, porque a gente vê vários números, né? Protetor de 15, 30, 20, 60. A gente sempre recomenda fatores acima de 30, né? Porque a fotoproteção que está no rótulo, ela é relacionada a uma quantidade espessa do produto. A gente sabe que na prática todo mundo espalha o filtro até desaparecer. Então sempre vai ser muito menor a proteção real do que a que está no rótulo.
Então a gente orienta a usar uma fotoproteção mais alta para poder compensar essa questão da economia, né, de espalhar bem o produto. Então, entendi. Eu compro um de 60 para ficar mais... Para ficar um uma 30. camada maior. É isso? Exatamente. Entendi. E tem alguma proteção, por exemplo, para lábio, olhos? Os olhos, a gente, idealmente, são os óculos, né? Isso. Mas Exatamente. mucosa, que é a área de vocês também. Tem filtro solar específico para lábio também, que já hidrata e também protege do sol. Tem até aqueles paninhos de pescador também, né? Protege, né? Você gosta de pescar muito, né? Esse eu sou fã. Aquele realmente protege, né? Pode suar o que for que está protegido ali, né? Mas não é tão estético como uma praia de lazer, né? Uma praia, né? Mas a gente tem que se valer de todas as opções. Entendi. Roupa, Aham. eu acho que é o principal protetor solar. A prova é que todos nós, mesmo usando camisa de manga curta, simples, sem ser overline, quando você olha, você vê que o braço abaixo da manga tem uma cor, tem lesões e para cima o seu corpo está limpo, né? Antigamente se usava muito bigode, também protegia bastante o lábio. O bigode protegia os lábios? Protege o lábio, Que interessante. Boné, Aham. sombrinha e barraca. Então, quando você for para a praia, você vai de roupa, boné, sombrinha e barraca. E a proteção do... aquele... E passa o protetorzinho e coloca a faixa. O sol é o grande... A herança genética, claro, né? Mas o sol é o grande fator mesmo. Né? Existem outros, né? O tabagismo, né? É muito importante, especialmente para o câncer do lábio, né? Alguns vírus, como o HPV, né? Para o câncer de extremidades, tanto genital quanto mãos e pés, né? Mas são menos frequentes, né? O mais importante realmente é o sol. Obesidade também é fator de risco ou não? Não. 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 Eu digo isso porque é fator de risco tudo... Isoladamente não. Não. Né? Nós temos alguns fatores de risco que são substâncias químicas, né? Algumas, o creosoto, que usava para poder tratar dormentes de estrada de ferro, ok? Que também tem nos transformadores, né? Feridas que são recorrentes, repetidamente, queimaduras também são lesões que favorecem aparecer câncer de pele. Entendi. Tá, vamos lá. Vamos simular aqui, apareceu uma pinta anormal, por exemplo, no meu rosto, pode ser no meu rosto, ou no tórax, onde eu então suspeito, vou ao dermatologista. Qual que seria assim o caminho? Primeiro você tem que pagar a consulta. Depois nós vamos examinar, entendeu? Marcar a consulta, aí nós vamos ver. Isso. Vamos lá, eu tive uma pinta e achei que ela cresceu de um ano para o outro. Isso aí seria uma indicação de eu ir ao dermatologista? Exatamente. Com certeza, né? Aí é feita uma análise clínica dermatológica, pode ser usado um dermatoscópio, que é um aparelhinho que você consegue fazer um aumento, né? E consegue ver melhor, aproxima, consegue penetrar um pouquinho na pele, e aí se achar interessante, faz uma biópsia, para tirar um pedacinho dessa pinta ou toda ela, se você tiver uma certeza maior. E aí esse material, essa biópsia vai para o laboratório e depois a gente tem a confirmação da suspeita, vamos dizer assim. Exatamente. Isso. Então, claro, se for uma lesão muito suspeita, você já retira com uma certa margem para você já estar preparando o tratamento. E depois completa dependendo do grau de malignidade. Entendi. E essa cirurgia que praticamente o Leonardo é um dos únicos no estado que faz, né? Essa inovação. Eu até hoje não aprendi esse nome. A cirurgia de Mohs, como é que é? Cirurgia de Mohs, né? Porque Mohs. o criador, né, o idealizador, o nome dele é esse, né? Frederic Mohs, né? Era esse, né? Já tem tem 90 anos que foi idealizada nos Estados Unidos, né? A questão é a seguinte: o câncer de pele, igual todo câncer, ele tem um crescimento desordenado, né? Ele não cresce igual uma bolinha redondinha, certinha. Isso é uma característica
que define já uma lesão maligna de uma benigna, né? A lesão atípica, né? Então, o que a gente vê por fora da pele, às vezes por dentro da pele não é aquilo ali, é como se fosse um iceberg. Você pode ter tentáculos para um lado e para o outro não ter, né? E às vezes o que a gente está vendo é menos do que realmente está na pele do câncer, né? O que a gente faz então na prática, né, na cirurgia convencional? Você já supõe que mais ou menos se eu tirar mais 0,5 milímetro, mais 5 milímetros ao redor do que a gente está vendo, você já resolve o caso. Na grande maioria dos casos, vamos dizer assim. Na biópsia, não. Pensando em tratamento. Na cirurgia mesmo, na retirada, cirurgia convencional. A cirurgia do tratamento. Você já tem um diagnóstico isso, tem um diagnóstico. Ou porque a lesão é muito típica, né? Ou você já fez uma biópsiazinha, tira um pedacinho e já confirmou, né? Então, o que é feito é isso aí. Tira um pouquinho de margem de segurança, vamos dizer assim, para evitar que alguma raiz fique para trás e a lesão não volte, né? E é feita a cirurgia dessa forma. A questão é que tem algumas localizações que tirar mais meio centímetro em volta de uma lesão que às vezes já é grande, vai fazer um estrago muito grande, né? Tanto na lateral, tanto em termos de lateral, né, como profundidade, né? Por exemplo, nariz, né, na pálpebra, na orelha, no lábio. Então, como é que foi resolvida essa questão? Com essa cirurgia micrográfica, que você tira só o que está vendo e faz o exame de 100% da margem cirúrgica no momento da cirurgia. Em loco ali. Na hora. E se precisar de tirar mais um pouquinho para algum dos lados, aí é removido em seguida, né? Demora um pouquinho mais, mas você é menos agressivo e ainda examina melhor, tendo uma maior taxa de cura. Que interessante. Essa que é a grande inovação, é o que tem de mais moderno hoje. Não é tão novo, mas vamos dizer assim, no Brasil já é realizado há 40 anos, mais ou menos, né? Mas tá mais restrito aos grandes centros, né? Rio, São Paulo, né? E devagarzinho a gente está conseguindo disseminar a técnica, né? Via departamento específico na SBD, né? Na dermatologia. Que você é presidente hoje? Eu sou do departamento da cirurgia de Mohs, especificamente. Isso aí. Olha que legal. Um linharense, né? Fazendo inovação no interior. É o que a gente às vezes aqui sempre fala, né? Onde precisa, né? Pode... Nós é da roça, mas nós não é bobo, né? Não é assim? É isso aí. Pois é. O João que fala muito isso, né, doutor João Eduardo? É medicina com alta tecnologia, alto padrão, nos grandes, que a gente só encontraria nos grandes centros, no interior, né? Hoje, com a tecnologia, a gente consegue fazer isso, né? Pois é. Só que falando sobre o Mohs, tira tudo o que precisa e nada mais do que precisa. O excesso, né? Entendeu? É exatamente o que você precisa. Porque quando você olha assim, eu acho que vou tirar muito aqui agora. Aí tira um pedação, aí tirou à toa. Não, eu só vou tirar um pouquinho, tirou pouco. Aí depois tem que refazer essa cirurgia, que já é mais complicado. Então você já faz de vez, ponta a ponta, até ficar realmente o ideal. Excelente. A minha pergunta foi que eu pensei que também era para diagnóstico, mas é mais ligado ao tratamento, né? Exatamente. A cirurgia de Mohs. Joia. Então, chegamos ao final do primeiro bloco, falando sobre Dezembro Laranja, aqui na presença dos dois ilustres dermatologistas, o Dr. Jacques Mazei e o Dr. Leonardo Melo. No segundo bloco, a gente vai falar mais sobre diagnóstico, tratamento do câncer de pele e como se prevenir também. Até lá. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do Bate-Papo das 6, hoje contemplando o mês do Dezembro Laranja, falando sobre prevenção do câncer de pele, na presença de dois ilustres dermatologistas, o Dr. Jacques Mazei e o Dr. Leonardo Melo. No último bloco, a gente terminou o último bloco falando sobre uma técnica, uma inovação, que a gente só encontrava, né, nos grandes centros, e agora a gente tem essa referência que é o Dr. Leonardo Melo, fazendo a cirurgia de Mohs, que já posso anunciar que você vai fazer no LMC? Claro, estamos aí para trabalhar. Isso aí, no Linhares Medical Center vai operar lá, fazendo esse tipo de cirurgia, né? A gente tem a gente editou aí um vídeo da própria sociedade sobre o diferencial dessa cirurgia, né? Isso, um vídeo explicativo que acabou de sair, muito interessante. Isso aí. Tem como colocar pra gente? Você conhece a cirurgia micrográfica de Mohs?
Idealizada em 1930 pelo médico americano Frederick Mohs, a cirurgia micrográfica de Mohs revolucionou a maneira de mapear e avaliar as margens de um tumor. Atualmente é o método mais preciso e eficaz para tratar determinados cânceres de pele. No Brasil, o dermatologista certificado nessa cirurgia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia é um médico treinado e qualificado para realizar todas as etapas de forma precisa, como essa técnica exige. Vamos ver como a cirurgia de Mohs funciona? Primeiro, o dermatologista certificado na técnica marca o limite do tumor com a caneta. O local é anestesiado e o tumor retirado, em geral com 2 milímetros de margem. Imediatamente após a retirada, a margem é preparada, congelada e seccionada em laboratório. São preparadas as lâminas a fim de estabelecer uma estreita correlação entre a cirurgia, o mapeamento e a avaliação das margens no microscópio. Nessa análise que ocorre durante a cirurgia, o médico examina toda a margem periférica e profunda do tecido removido. Assim, consegue identificar se ainda existe tumor residual na pele do paciente. Se isso acontecer, o cirurgião micrográfico consegue determinar precisamente onde será necessário remover mais uma camada de pele. Esse processo se repete até que a análise microscópica indique que não existe mais tumor residual. Em seguida, o médico faz a reconstrução necessária e finaliza a cirurgia. Por isso, confie nas mãos dos dermatologistas certificados em cirurgia de Mohs pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Muito interessante, hein? Dá muito trabalho, doutor Leonardo? Primeiro, parabéns, né? Não, dá trabalho. Realmente é uma técnica muito artesanal, né, muito minuciosa, né? Tem a parte tecnológica também, para poder fazer realmente os cortes ultrafinos, né, do tecido, né? Mas você tem muito mais segurança na hora de fazer a retirada e depois fazer a reconstrução do local, né? Você sabe que não ficou nenhuma célula cancerígena residual na grande maioria dos casos. Então você corre menos risco de sepultar, vamos dizer assim, uma raiz do tumor que vai dar um problema mais sério depois. É muito interessante. Né? E vale a pena, né? É trabalhoso, mas... Trabalhoso que eu digo assim, porque você tira a margem, vai no laboratório, e em loco ali, não vai no laboratório, você tem um laboratório dentro do centro cirúrgico, né? Praticamente. Exatamente. Na verdade, a gente tem que pensar assim, né? Que o câncer de pele, ele, vamos dizer assim, em mais de 90% dos casos, está restrito à pele. Né? Não é uma doença que já complicou, vamos dizer assim, né? Mas por que tem, né, um percentual aí de 5 a 10% de casos que já estão muito avançados localmente ou se realmente já espalharam para o corpo, né? A gente fala que deu metástase, né? Por quê? Ou o paciente mesmo, por ignorância, falta de conhecimento, ele foi negligente, tinha uma lesão ali que apareceu e ele não procurou, né? Ou ele realmente não teve acesso ao especialista, né? No caso, às vezes, até do sistema do SUS, né? Que às vezes é difícil conseguir uma consulta, né? Ou então, quando o paciente procurou, foi atendido, mas o tratamento não foi adequado para aquele caso dele. Então, tem que pensar assim, quais são os casos que merecem mais atenção, né? Então, a gente reforça, né? A localização, igual eu falei, né? Lesões na face, pescoço, né? Extremidades, né? Tamanho da lesão, geralmente tem um maior risco de ter aquele efeito iceberg, de ter uma raiz subclínica, ou seja, uma raiz que a gente não consegue ver nem com a dermatoscopia, né? Se a lesão já voltou de cirurgias ou tratamentos anteriores, ou seja, já é um sinal também que a lesão pode ser mais agressiva do que o normal. Pacientes com a imunidade mais baixa, né? Às vezes um transplantado renal, ou que tem alguma doença de base, ou a própria idade avançada também tem uma certa imunossupressão que favorece ao tumor ser mais agressivo. Então, tem diversos fatores que a gente tem que avaliar com calma, de caso a caso, para poder realmente fazer um tratamento mais eficaz, mais seguro. Doutor Jacques,
Em relação ao sintoma, né? Que a gente acabou que falou que é visual e tal, a gente vê crescer a pinta, né? A coisa anormal, mas tem algum sintoma? Dá algum sintoma? Pois é, uma coisa importante é que ele é silencioso. Não arde, ele não coça, ele não dói, ele não queima. Então isso surge, cresce lentamente, aquela pintazinha, ou aquela mancha, ou aquele nódulo, né? Aquela mácula, só uma. E a pessoa acha aquilo, fica esperando que aquilo coça, doa, qualquer sintoma maior, né? Uhum. E por isso, com alguma frequência, quando chega a nós, já chega maior, e quando no caso de tumores malignos, como por exemplo melanoma, às vezes já numa fase difícil, porque é um tumor que, se tiver mais de 1,5 milímetro de espessura, já tem um risco muito grande de que ele já está passando metástase. 1,5 milímetro é uma coisa muito pequena, né? Uhum. Pois é, então assim, com 4 milímetros, por exemplo, que ainda é muito pouca coisa, é extremamente grave já, extremamente de risco de metástase. Então, o grande problema é esse, o câncer de pele, ele é silencioso, ele não te incomoda no início, a não ser a hora que ele pega a sua pálpebra, né, pega o seu lábio, o nariz, mas aí já tem uma invasão maior. E por outro lado, né, quando ele realmente chega a dar sintomas, até coceira, ardor, dor, formigamento, já é um sinal que a lesão já está mais profunda, né? Já cometendo, às vezes, tecidos profundos, músculo, cartilagem, né? E às vezes até já é uma doença localmente avançada, que a gente chama, né? E que às vezes até para o tratamento tem que envolver uma equipe multidisciplinar, com cirurgiões oncológicos, cirurgião plástico, né? E radioterapeutas e vários outros colegas especialistas. Então a gente quer sempre evitar que chegue nesse estágio. Pegar antes, né? Pegar antes. Quer dizer, uma pinta que é totalmente curável, né? Isso que eu ia perguntar também. Tem cura o câncer de pele? Depois eu quero perguntar isso para vocês. E assim, uma pinta que é visivelmente inocente, ela cresce, cai na corrente sanguínea, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples, e implanta no corpo todo, né? Vai para a cabeça, para o osso, para tudo quanto é lugar, né? Que é o que a gente chama de metástase, né? São basicamente, né, 3 tipos mais comuns de câncer de pele. Em 70% dos casos é o carcinoma basocelular, que ele, vamos dizer assim, ele praticamente não dá metástase, mas lentamente, localmente, ele pode ser destrutivo. Então ele não deve ser negligenciado só por isso. Só por isso. Né? Em 20% dos casos, né, temos o carcinoma espinocelular, que ele localmente é agressivo, mas também já pode gerar metástase, e mais raro, mais grave, né, é o melanoma, que é esse que parece mais uma pinta, né, que ele realmente, igual o Dr. Jacques lembrou, né, com um pouquinho de espessura ele já consegue realmente se espalhar para o corpo. Né? Então já leva mais para o lado da oncologia clínica, né? Uma abordagem bem mais complicada. O negro tem alguma dificuldade, por exemplo, é mais difícil de detectar ou está mais protegido? Alguma coisa referente a isso ou não? Bom, a gente tem uma população bem miscigenada, né? Às vezes o negro não é um negro puro, né? Tem uma mistura, né? A gente já viu lesões de carcinoma basocelular, né? Mesmo em pacientes mais morenos. E em relação especificamente ao melanoma, tem uma forma de palmas e plantas. Veja que interessante. Na única parte que ele não é moreno, que é onde dá o melanoma. Entendi. Que inclusive foi o câncer que matou o Bob Marley. Foi melanoma? Na planta do pé. Na planta do pé. Eu não tinha essa informação, não. Legal, cultura, né? Uma coisa importante é que pessoas de pele clara, olhos claros, cabelos claros, a partir de 50 anos de idade, deveriam obrigatoriamente visitar o seu dermatologista anualmente, para fazer uma prevenção. Ver até se ele está usando uma proteção correta, né? Se está usando protetor solar, roupa, algum tipo de produto tópico que ajuda a deixar a sua pele melhor, né? Ou talvez fazer algum tipo de laser, peeling, coisas que pode estar rejuvenescendo um pouco a sua pele. E ao mesmo tempo avaliando se tem alguma lesão,
alguma pinta suspeita, principalmente, como falou o doutor Leonardo, se tem história de câncer familiar. Aí sim, esse deve realmente fazer isso anualmente. Como se faz com oculista, com cardiologista, né? Cardiologista, isso aí. A pele é um órgão, né? A pele tem glândulas sebáceas, glândulas que produzem óleo, produzem suor, né? Que tem pelo, que tem unha, e tem várias ações. Então, é um órgão vivo. A gente pensa, a pele está morta, né? A pele é um órgão que se refaz a cada 30 dias. Quando você raspa assim com a unha e sai esse pozinho, a célula que nasceu 30 dias atrás. E esse processo é contínuo, né? No caso de câncer de pele, é quando existe pessoas que têm uma redução da capacidade de recuperação desta pele. Então, você tem com maior possibilidade câncer de pele. Deixa uma deficiência, né? Entendi. E existe algum exame específico para isso? Por exemplo, para ver o risco de câncer de pele, alguma coisa assim? Não. Tem algumas síndromes genéticas que predispõem ao câncer de pele, né? Mas não é necessário, na maioria das vezes, você fazer esse tipo de exame. Na verdade, é mais buscar mesmo a sua própria história familiar, né? Pai, mãe, irmão, tio, alguém já teve alguma lesão que foi removida, não sabe o que era, né? Aquela história, né? Tirou, mas perdeu o exame, ou tirou e jogou fora, né? Então, tudo isso aí tem que ser lembrado, né? Para poder realmente, caso tenha história na família, ou história pessoal mesmo, já teve uma lesão, já pode saber que a chance de ter outra é grande. É o olho do dermatologista que é importante, né? Eu posso falar nesses meus 44 anos aqui que eu já operei o avô, o pai e o filho agora. Tá certo? Como é importante a questão genética, né? Evidentemente que agora, com a cirurgia de Mohs, os casos de maior risco, os casos de localização complicada, esses casos de recidiva, encaminha para o doutor Leonardo, porque é uma técnica muito melhor, né? Mas os outros casos a gente ainda resolve bem, e pegando o avô, neto, talvez bisneto para mim já vai ficar um pouco já vou então passar para ele. Para ele. Isso aí. Então você fez o diagnóstico, né? A gente falou sobre diagnóstico, sintoma e etc. E tem remédio? Como é que é o tratamento do câncer de pele? A gente falou sobre cura, né? Que faltou a gente. É curável? Tem cura? Então, na grande maioria dos casos é curável, né? Exatamente porque mais de 90% das vezes, no momento do diagnóstico, ele ainda está restrito à pele, né? Nos casos avançados, tanto localmente, né, que está tão avançado que a gente chama de inoperável, né, ou que já está, vamos dizer assim, disseminado, né, felizmente a oncologia clínica evoluiu bastante e temos novos medicamentos, né, menos tóxicos e mais eficazes do que a quimioterapia antiga. Então, realmente, consegue aumentar a sobrevida, né, desses pacientes que têm quadros mais avançados, embora a gente não pode falar em assim, cura total, vamos dizer assim, a doença fica sob controle por um tempo maior, né? Mas quando suspende a medicação, a doença tende a recorrer. Por isso que é importante, né, a gente frisa sempre que o importante é tratar bem tratado a lesão antes dela se complicar, enquanto ela ainda está restrita à pele. Você perguntou muito sobre sintoma, né, como suspeitar, né? Acho interessante o seguinte, os carcinomas, tanto base celular como o espinocelular, basicamente é o quê? É um caroço ou uma ferida, né? A gente chama de pápula, né? Um carocinho que aparece, né? E não some. E vai aumentando devagarzinho, uma feridinha que nunca sara. Ou cicatriz e volta. Já o melanoma, que é o menos comum, mas mais agressivo, é o câncer que parece uma pinta. Então, como é que você vai diferenciar uma pinta normal de um melanoma? Então, assim, tem uma regra clássica, que é a regra do ABCD, né? O A é de assimetria. Quando uma pinta, uma metade dela é diferente da outra, você divide ela no meio. Se uma metade é diferente da outra, então ela é assimétrica, já é suspeita. O B é de borda. Se é uma borda redondinha, beleza. Se é uma borda irregular, né? Ou seja, um crescimento
assimétrico, igual eu já falei antes, é suspeito. O C é de cor. Uma cor só, tranquilo, na grande maioria das vezes. Agora, preto, marrom e bege. Preto, marrom, bege e azul. Quanto mais cores na mesma pinta, mais suspeito. Mais suspeito. Né? O D é o diâmetro. Qualquer pintazinha um pouco maior, acima de meio centímetro, já fica de olho também. E o E, que é de evolução. Qualquer pinta, num adulto acima de 30 anos, que começa a crescer, continuar crescendo, aí também é suspeito. Até vou procurar um especialista. Olha que interessante. Então, a simetria, borda, cor, diâmetro e evolução. E podemos completar com F de familiar. Familiar. Isso. Aí, fechamos ali o ABCDF. Sobre tratamento, tirando o MOS, que é a especialidade dele, tem alguma outra técnica, alguma coisa diferente? É mais medicamentoso, injeção, ou em geral é secção, a retirada da... Pode ficar à vontade. 99% é cirúrgico. Seja uma curetagem simples, uma excisão simples, né? Ou até o MOS. Algumas lesões bem superficiais, ou pré-câncer de pele, pode ser haver uma tentativa com medicamentos que produzem uma erosão daquela lesão, destrói, você usa durante um mês inteiro, vários dias seguidos, razoavelmente alguma coisa consegue fazer, mas lesões bem superficiais e mais as pré-cancerosas, tá certo? Porque assim... Pode usar a crio, né? A crioterapia que você congela, mas é uma cirurgia por congelamento. Não deixa de ser um ato cirúrgico, né? Tem casos e casos, né? Tem pacientes que desenvolvem tantos tumores que fica praticamente inviável você realmente fazer uma cirurgia excisional em todas elas. Então, às vezes, em áreas de baixo risco, braço, dorso, né? A única saída é realmente você fazer um método mais destrutivo mesmo, né? Sem um exame, realmente, se for removido tudo, né? Porque mesmo que alguma lesão ou outra recorra, está numa área de baixo risco. Porque não tem muito problema de você ter uma lesão que voltou nas costas. Você tira mais um pouco, né? Agora, é muito diferente do nariz. Tem tecido, ou da né? pálpebra, entendeu? Que é uma área de importância tanto estética como funcional, principalmente. Né? Que pode causar um problema se ela voltar e for diagnosticada tardiamente. Radioterapia. O câncer dermatológico utiliza esse tipo de terapia? A gente usa a radioterapia, tem evoluído bastante também, dá menos sequelas. Geralmente são ou casos que têm contraindicação cirúrgica, dos pacientes que têm muitas comorbidades, muito idosos, que não pode operar por causa de muitas medicações, anticoagulantes que vocês ficam passando, né? O cardiologista adora anticoagulante, né? Ou então, assim, tumores tão agressivos ou casos tão avançados que mesmo a cirurgia não garante, mesmo a cirurgia de MOS não garante que realmente removeu tudo. Então a gente fala da radioterapia adjuvante, para aumentar a chance de cura daquele caso. E ela faz mais um controle, porque também não tem uma cura de alto índice. Vai somando um pouco mais a chance do paciente, do caso, né? Mas com certeza faz parte do arsenal terapêutico contra o câncer de pele, a radioterapia também. Também, né? Tá. E assim, para a gente elencar, hoje chega alguém no seu consultório, o que é importante? É o filtro, proteção solar, sem dúvida nenhuma, chapéu, óculos, né? Protetor labial, que você já disse, né? Camisa de UV, né? Com proteção UV. E consulta com o dermatologista, idealmente depois dos 50 anos, que você disse, né? Desculpa, 30 anos, né? 50 anos como padrão. Padrão. Mais novo se ele tem uma história familiar importante. Positiva. Entendi. E, por exemplo, mas a prevenção ela depende muito de tirar esse paradigma também de não ir no médico, né? Então, acho que o dermatologista passa por isso também. A gente na cardiologia, não vou no médico para não achar doença. Não é assim que a gente Quem procura acha. Então, acredito que o dermatologista também tem essa barreira, né? O homem, principalmente, vai ficar com lesão e não vai no médico, né? Sim. As lesões tendem a aparecer já maiores, né? Tardiamente, homens, né? Realmente. Quando eu cheguei aqui em Linhares,
era muita gente com câncer de pele, com muito câncer já em estado evoluído, intenso, já comendo nariz, orelha, lábio, era assim, era muita coisa. Hoje em dia é um pouco menos, mas ainda muitas pessoas empurram isso com a barriga, espera a safra de café, espera parar a chuva, espera parar o sol, sempre tem uma desculpa para não ir, né? Sim. E com isso dificulta muito mais depois. Essas profissões que têm maior exposição solar também é um fator forte aqui na região, né? Pessoal que colheita de café, Produtor rural, trabalhador rural, eles inclusive têm mais câncer do que quem vive na boemia, na praia. boemia na praia de noite, né? Entendeu? Não, mesmo ao dia, porque esse que trabalha na zona rural, ele se expõe ao sol, ao vento, à chuva, machucado, ele não trata de pele nos anéis. É uma pessoa que realmente tem uma exposição ao ambiente muito grande, né? E permanente, desde novo, né? Porque quem nasce numa propriedade rural, pega sol todo dia, o dia inteiro, né? Não é só final de semana, não é só quando faz sol, não é só no verão, não é só nas férias, né? Então, realmente é a população mais afetada, com certeza. Eu acho que o foco precisa ser muito sempre direcionado, não só para quem fica na praia tomando banho, é para quem realmente trabalha na zona rural ou em outras áreas expostas ao sol, muito frequentemente. Para essa população específica, alguma orientação? Algum tipo de cuidado a mais ou não? Da população rural? Ou é só mesmo se proteger? Proteger. Proteção com roupas e... Trabalhar bem cedinho e à tardinha. Isso aí. Tá, joia? Terminamos o segundo bloco. A gente aprendeu muito aqui, principalmente sobre cirurgia de Mohs, essa inovação, né, do Dr. Leonardo Melo. E vamos voltar aí. Nós estamos hoje na presença do Dr. Jacques, que é dermatologista, e também o Dr. Leonardo Melo. E no terceiro bloco e último, a gente vai falar um pouco mais sobre o Dezembro Laranja, o mês destinado à prevenção do câncer de pele. Estamos de volta com mais um Bate-Papo das 6, no terceiro e último bloco, falando sobre o Dezembro Laranja, o mês destinado à prevenção do câncer de pele, na presença do ilustre Dr. Jacques Mazei, que é dermatologista, e do Dr. Leonardo Melo, que é dermatologista especialista na cirurgia de Mohs. Agora eu aprendi o nome, cirurgia de Mohs. Conta pra gente mais um pouco sobre... antes da campanha, eu acho que tem uma dúvida de telespectador, que é aquela luz que vocês usam. Tem luz e tem dermatoscopia, como é que funciona isso? A dermatoscopia, na verdade, é um aparelho que amplifica muito, né, a visão da pele, né, e das lesões na pele, né. Foi usado originalmente para diferenciar uma pinta de um melanoma, né, depois evoluiu para os outros cânceres de pele e hoje em dia tem descrição até de todas as doenças dermatológicas pela dermatoscopia, mesmo não cancerígenas, né. Essa acurácia diagnóstica, né, só através de um exame simples, né, o dermatologista consegue, né, porque ele, além dos 6 anos de medicina, né, faz mais 3 anos de residência, onde esse contato com pacientes com câncer de pele é muito grande, né, especialmente aqui no nosso estado. Então, a campanha ela é feita pela sociedade, que já temos atualmente no Brasil mais de 10 mil associados, né, só que no estado são mais de 300, né, e a gente realmente foca nessa questão do atendimento bem especializado para ter uma maior acurácia diagnóstica, realmente detectar as lesões mais suspeitas, né? E, inclusive, a dermatoscopia ajuda não só no diagnóstico, como também na hora da cirurgia, mesmo quando faz cirurgia convencional, para delimitar os limites do tumor, de forma mais acurada do que o olho nu. Né? Então, até nisso aí, até na hora da cirurgia, a dermatoscopia e esse treinamento todo do dermatologista, ele é benéfico para o paciente. Está presente, né? Quer falar um pouquinho mais sobre a campanha para a gente, doutor Jacques? Eu queria aqui passar uma frase que exprime muito bem tudo isso que nós estamos aqui falando, que consta do meu receituário. Está na pele, procure o dermatologista, terá a solução. Pô, que interessante. É isso aí, ó. Nós estamos com um tempo apertado aqui.
Alguma outra coisa sobre... Está faltando a gente falar sobre câncer de pele ou a gente orientou bem a população? Bom, a gente tenta frisar ao máximo, né? Se aparecer alguma lesão né, que não tinha antes na pele, né? Procure o especialista, né? Que na grande maioria dos casos a gente pode resolver sem traumas, sem maiores dificuldades, né? O que não pode é entrar em negação e negligenciar, né? Que aí sim você pode ter um problema futuro. Paga consequência no futuro. Exatamente. Isso aí, ó. Terminamos mais um Bate-Papo da 6. Muito obrigado, Dr. Jacques Mazei, experiente dermatologista. Considerações finais, fica à vontade. Os agradecimentos a Dr. Dário e a TV Sim. Que é isso. Muito bom. Isso é um prazer recebê-los. O prazer foi nosso. Doutor Leonardo, parabéns pela inovação aí, isso que você está trazendo para a cidade, um linharense vindo para Linhares fazer inovação, que é uma cirurgia de Mohs, né? Referência nisso no estado, praticamente é só você que faz, né? E trazendo isso também para dentro do LMC. Isso aí, estou seguindo os passos de todos os outros colegas especialistas aí da cidade, como nossas equipes cardiológicas, né, que sempre de ponta, todo mundo querendo fazer o melhor para o linharense. Isso aí. Terminamos o Bate-Papo da 6. Próxima quarta-feira a gente está de volta falando sobre saúde, debatendo. E é isso aí. Um grande abraço. Termina aqui a quarta-feira da saúde.